Olá, sejam todos bem-vindos ao Jornadas da Roca Brasil Cerâmica, nessa edição especial do Dia da Mulher Arquiteta. Eu sou a Cristi Silva Chuca, Marketing Manager da Roca Brasil Cerâmica, e hoje eu, com convidadas muito especiais, vamos fazer uma viagem pelo universo da arquitetura. Mas antes de apresentar nossas convidadas, eu queria contar para vocês que a gente resolveu gravar esse episódio num dos lugares mais aconchegantes do nosso showroom, o nosso espaço gourmet. É neste lugar que recebemos pessoas mais que especiais, de todos os lugares do Brasil e do mundo. É sempre aqui que rolam ideias, uma conversa deliciosa e um cafezinho. Hoje, mesmo à distância, vamos compartilhar histórias e muitas informações com vocês. A Roca Brasil Cerâmica está celebrando o Dia da Mulher Arquiteta, principalmente como uma homenagem para essas mulheres incríveis que fazem parte da nossa história. Estamos aqui hoje com convidadas muito especiais para celebrar e para compartilhar muitas histórias e também conversar sobre a atualidade na arquitetura. E antes da gente começar, eu queria aproveitar e pedir para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo, e também vocês podem ficar à vontade para contar as jornadas de vocês como mulheres na arquitetura. Agora que você já está por dentro do tema jornadas do episódio de hoje, vamos ao que interessa. Quem são essas mulheres maravilhosas que estão no nosso bate-papo? Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas a Débora Ciociola. A Débora é arquiteta integrante da equipe coordenadora de projetos no escritório do Jaime Lerner Arquitetos Associados. Também é sócia da Simplicidade Arquitetura e Urbanismo. Débora, seja bem-vinda. Muito obrigada por todos da Roca, por essa grande oportunidade de debater esses assuntos tão atuais e interessantes entre grandes arquitetas aqui presentes. Muito obrigada. Agora, nossa convidada internacional, direto da Síria, Lúcia Losca. A Lúcia é arquiteta e veio da Síria para o Brasil em 2013. E vai contar para nós um pouco de sua história e também como ela se tornou a primeira refugiada a ingressar na Universidade Federal do Paraná. Lúcia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada pelo convite e agradeço muito de coração pela essa oportunidade de compartilhar com vocês sobre a minha história. Nossa terceira convidada é a Denise Leal. Ela é arquiteta e também uma das sócias da construtora Leal Ribas. Vamos descobrir com ela como é a jornada dela entre prancheta e o canteiro de obras. Não é isso, Denise? A palavra é sua. Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar dessa jornada, agradecer a Roca, que é nossa parceira há tantos anos, e vamos lá. Estou muito feliz por estar participando. Denise, obrigada por aceitar nosso convite. E para fechar o nosso time de mulheres incríveis hoje aqui com a gente, temos a Débora Paiva, que ela é arquiteta e também especificadora do Grupo Roca Brasil, sendo responsável pelo relacionamento e atendimento aos escritórios de arquitetura e construtoras no Paraná e Santa Catarina. Débora, seja bem-vinda. Olá, Cristi, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar hoje junto com vocês nesse dia tão importante, diante dessas arquitetas aí tão incríveis. Obrigada, Débora. Vamos começar com você, Denise. Sabemos que você acompanha de perto os seus projetos. Conta pra gente como que é ser uma arquiteta no canteiro de obras. Eu estou há 18 anos em canteiro de obra, antes ficava mais na parte do escritório, mas diariamente vou para as obras. No início, realmente era difícil um pouco a aceitação, no sentido de, vocês podem observar que ainda hoje, a maioria das pessoas que trabalham em obra, desde toda a equipe de mestres até os serventes, são homens, a grande maioria, né? Então, você receber, não ordens, mas você receber sugestões
opiniões ou estar falando de como as coisas devem ser feitas, às vezes nós escutávamos assim, para ela é fácil, ela não faz isso, né? Mas isso aos poucos, eu acho que foi passando. Então, eu acho que a mulher, em qualquer profissão, ela tendo postura e sendo profissional, eu acho que isso não tem problema, né? Então, hoje eu consigo administrar isso com muita facilidade. Ai, que maravilha. Obrigada, Denise. Obrigada. Lúcia, a sua história está repleta de momentos de mudanças e reinvenções. Como a sua história impactou a sua maneira de pensar sobre a arquitetura? Eu sempre olhava para a arquitetura não só desenhando na prancheta ou no computador ou construir casinhas, assim. Eu sempre vejo a arquitetura é uma história, um lugar que a gente consegue ouvir sons de pessoas que estavam trabalhando nessa obra, nesse prédio histórico, por exemplo. Então, a arquitetura, para mim, foi um momento de expressar o que eu queria falar, o que eu sonhava de fazer. Mas, infelizmente, esse sonho ou essa coisa que eu gostava muito parou durante a guerra, porque a faculdade foi bombardeada, então não consegui continuar o meu sonho de arquitetura. Mas com essa mudança para novo país, para nova cultura, nova língua, foi um momento também, essa transição de mudança foi bem complicado, porque você está mudando para um novo país, totalmente, completamente diferente da tua realidade, da tua história, da tua cultura. Então, foi uma etapa na minha vida que me deixou olhar mais com outros olhares de vida, da cidade, da arquitetura, ver coisas que eu não enxergava antes, mas agora eu acabei percebendo esses detalhes, essas coisas. Muito legal, parabéns. Muito obrigada. Vamos continuar com a Débora Ciossola, que tem a carreira voltada para a arquitetura. Então, pensando em urbanismo e inovação, como que é isso para você? Como que é isso na sua rotina? Usar a inovação no urbanismo? A maior parte da população mundial vive em cidades hoje. Então, as cidades apresentam muitas possibilidades e é nas cidades que estão as soluções, né, para todas as questões que a gente presencia hoje no mundo, né? Esses cenários todos que a gente tem de problemas relacionados à questão ambiental, né? A questão das insurgências urbanas, que são, de certa forma, a ressignificação das identidades, né? Olha só a gente aqui, no momento, falando sobre arquitetas mulheres, olha que beleza isso, né? Então, essa ideia de trabalhar com as cidades me trouxe essa possibilidade de sonhar junto com outras pessoas e desenvolver visões coletivas a respeito da nossa sociedade, né? E procurar expressar isso no urbanismo humano, né? Que abrace as pessoas, que tenha a escala das pessoas e que seja para as pessoas, né? Que a gente se sinta em casa e se sinta representada nesse ambiente onde a gente vive. Então, é um grande desafio, porque a gente tem um cenário atual bastante desafiador, né? Eu tenho comigo que a vida vai se complexificando cada vez mais, mas isso é muito bonito porque a gente tem a possibilidade de trabalhar com todas essas frentes, criando cidades melhores, criando lugares melhores, para a gente viver em sociedade, né? E fazer essa troca que é tão bonita, que enriquece a todos nós. Maravilhoso. Porque a cidade, né, e a arquitetura, ela conta as histórias, né? Então, a gente estuda história quando a gente viaja, quando a gente vai para um outro lugar, para um outro país. Muitas vezes, a gente aprende a história daquele lugar quando a gente passa por lugares históricos, por edificações, né, como a Lúcia mesma colocou. Então, o papel do arquiteto, né, da arquiteta, ele é muito importante. Porque vocês contam a história, né? A gente até brinca que a arquitetura ela é filha da história, porque ela conta muito do que aconteceu. Muito legal, Débora, obrigada.
E para fechar essa primeira rodada de perguntas, eu queria fazer uma pergunta para Débora Paiva. Você, como especificadora do Grupo Roca no Brasil, como é trabalhar deste lado do mercado e qual que é a sua relação com os projetos e como que você entende as necessidades dos seus clientes, que também são arquitetos, né, e arquitetas? Bom, Cristi, eu acho que o fato de ser profissional da área, né, de ser arquiteta também, como a maioria dos nossos clientes, me ajuda muito a entender o que o nosso cliente espera, o que ele busca em solução técnica, estética. Eu atuei por 5 anos em escritórios de arquitetura, com projetos, com execução de obras. Então, eu já fui esse cliente e isso me ajuda muito a entender o que o cliente espera, como que a gente pode auxiliar da melhor maneira possível. Acho que nesse sentido. Obrigada, Débora. Outro ponto muito importante que a gente gostaria de trazer aqui hoje são as histórias de superação. Porque nós, mulheres, a gente vive muito esse momento do tempo. De superar barreiras, de mostrar o seu papel na sociedade. Falamos muito de equidade. E quando a gente fala de histórias de superação, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Lúcia, que tem uma história recente de superação. Então, Lúcia, eu queria perguntar para você, né, já aproveitando e dizendo que para a gente, né, e imagino que para muitos que vão ver esse episódio, a sua história é um exemplo. Então, você veio da Síria para o Brasil, você começou na arquitetura num país diferente. Conta um pouquinho de como que foi esse teu recomeço, se a gente pode chamar, né, de essa continuação da sua história sendo quase um recomeço. Então, a minha história é um pouquinho longa, mas vou tentar um pouquinho resumir ela para facilitar para vocês. Então, eu comecei arquitetura lá na Síria. Eu sempre gostava de arquitetura, de prédios, histórias. Sempre pedi para a avó contar onde ela morava, como era a casa dela, ou como que eram as ruas. Eu gostava muito de ouvir histórias. E quando comecei a fazer arquitetura, eu acabei achando isso que me apresenta, isso que me toca, histórias, transmitir as histórias para uma coisa física, que é um prédio, uma casa, um lugar que a gente pode guardar as nossas memórias. Mas, infelizmente, eu não consegui continuar o meu curso. Eu parei no 3º ano, porque a faculdade foi bombardeada. Então, cheguei para um momento que ficou... o mundo já acabou aqui na minha vida. Não tinha futuro lá na Síria, não tinha como continuar e esperar lá, tá, vai melhorar um pouco, vai ser melhor, não. Chegou um momento que não tinha água para a gente beber, não tinha comida, não tinha segurança lá na Síria. Então, decidimos sair da Síria e a melhor decisão que a gente tomou foi fugir para o Brasil, que naquela época só tinha o Brasil que abria as portas para os refugiados sírios. E quando eu cheguei aqui, junto com minha família, nova vida, um choque cultural, na verdade, tudo novo, a gente não conhecia a língua, nem amigos, nem conhecidos, então tudo foi de zero, reconstruir a vida totalmente de zero. Então, aprender português pelo aplicativo, aprender fazer o básico na tua vida, tudo assim, passo a passo, devagarzinho. E quando eu cheguei aqui, eu queria muito continuar meu curso, mas como eu não falava português, então foi bem difícil achar uma faculdade que me aceita. E foi bem complicado aquela época, mas eu e meu marido, a gente... Eu, naquela época, na verdade, falando sinceramente, eu desisti, porque achava que vai ser um sonho que não vai ser realizado, que nunca vai ser realizado, porque eu achava que vou demorar para falar português. Mas, graças a Deus, com assim, a ajuda do meu marido, ele me falou, não, tenta mais uma vez, vamos tentar 1000 vezes até você consegue. E fiquei atrás disso até
deixei meus documentos, meus currículo, tudo que eu consegui trazer da Síria. Eu tentei lá no UFR, na Universidade Federal. E, graças a Deus, eu consegui encontrar o coordenador, era o professor Paulo Chiesa, que me ajudou e me ouviu falando em inglês com ele, explicando toda a minha história para ele, e ele conseguiu me ajudar. Ele pesquisou bastante sobre essa situação, e ele me falou que tem uma vaga no Lei Federal que permite os refugiados entram ou ingressam na Universidade Federal. Mas essa situação não estava funcionando porque não tinha situação de refugiados. Então, eu fui a primeira corajosa que pediu essa vaga, e graças a Deus consegui. E assim comecei em 2014 o meu começo de vida, eu falo assim, a minha vida de novo, estudar arquitetura, fazer o que eu sempre gosto, fazer o que eu sempre sonho, realizar isso junto com a minha família. E depois de 3 anos, eu consegui concluir meu curso, e sou agora arquiteta brasileira, totalmente. E meu caso foi a primeira mulher refugiada no Brasil. A segunda refugiada no país, mas a primeira mulher no Brasil inteiro. E eu queria muito... na verdade, a luta minha foi chegar até o fim. Chegar até o fim com canudo. Assim, queria mostrar para todo mundo que eu consigo vencer, consigo realizar meu sonho. Eu queria agradecer o Federal e o Brasil pela essa oportunidade e chegar com meu TCC e mostrar que nós podemos realizar nossos sonhos fora do nosso país. Sendo tem guerra, tem problemas, a gente consegue chegar. E para escolher um tema para o TCC, não tinha melhor de fazer um centro de acolhimento para os refugiados em Curitiba. E eu pensei também, já aproveitando agora para falar para vocês, que consegui um pouquinho trazer da cultura síria, da cultura árabe, para esse projeto, colocar alguns elementos como charabias, colocar alguns conceitos no meu projeto. Eu não queria só fazer um TCC que não me apresenta, queria apresentar a Síria e Alepo no meu TCC. E graças a Deus consegui concluir meu curso em 2017 e realizar um grande sonho da minha vida. Que bom que você persistiu. Fico muito feliz por você ter conseguido conquistar o teu sonho e por a gente ter a oportunidade de compartilhar com mais pessoas, que com certeza vai servir de inspiração essa tua história para mais gente. Obrigada. Depois dessa história da Lúcia, eu queria ouvir um pouquinho da história e do início da trajetória da Denise Leal. Se você se imaginava à frente de uma construtora como mulher, e como é que foi esse início, né? Como que foi essa decisão para você? Então, é bem interessante falar nisso, e foi, na verdade, uma fase de decisão na minha vida, na família. Eu já estava casada, e o Ribamar, meu marido, já era engenheiro, formado pela Federal, estagiou com o Jaime, olha aí, ó. E quando nós casamos, eu era professora de música. Eu tenho formação clássica em piano, fiz escola de belas artes e dava aulas, né? E sempre via, mas quando podia, acompanhava meu marido nas obras. E volta e meia eu dava um palpite aqui, outro ali, e sempre me interessei muito em relação à parte dos projetos. E um dia nós estávamos conversando, ele disse, nossa, para mim seria tão bom se você pudesse trabalhar junto comigo, né? Somos nós, a nossa família, nós estávamos iniciando
a nossa vida de casado, já tínhamos os filhos bem pequenos, e eu tornei, para mim, foi um grande desafio fazer a faculdade de arquitetura. Eu disse, eu vou fazer o curso de arquitetura. Ele disse, olha, serão 5 anos, você há algum tempo já não está mais na faculdade, fez a Escola de Belas Artes, mas há muito tempo não estudava. Ele disse, a questão do vestibular para você não vai ser tanto problema, mas você acompanhar as aulas de cálculo. E nós conversamos bastante antes e ele me falou sobre todo o currículo e eu tive um apoio imenso, né? O meu maior professor, o meu maior apoiador foi meu marido. Então, eu agradeço muito a ele. Nós somos parceiros no casamento, no trabalho, e foi ele que me deu o maior apoio. Na verdade, ele veio com o caminho das pedras. No início da faculdade, às vezes eu tinha alguma aula e ele dizia assim para mim, que aula é hoje? Ele disse, hoje é importante você faltar essa aula e ir para a obra comigo, porque tem concretagem, porque tem uma fase que é importante na obra e você vai aprender melhor lá. Claro, isso não era consequência que acontecia. E a partir do segundo, terceiro ano, eu já passei a trabalhar junto no escritório, trabalhar como uma estagiária, né? E tive todo esse aprendizado com ele, e até hoje ele me apoia. Então, se eu estou hoje onde estou, eu tive essa superação pelo fato de estar fazendo faculdade com filhos, né? Quando eu tinha os trabalhos, quando eu tinha as reuniões de equipes, que a grande maioria dos colegas eram solteiros, a Denise era casada, né? Então, e agora com quem fica os filhos? Ele disse, não, vai para o teu curso, vai fazer seu trabalho, se reúne com a equipe, porque eu estou com os filhos, né? Então, isso foi tão bom, foi tão gratificante para mim como mulher, como esposa, como profissional, que eu acho que esse exemplo, ele transbordou na nossa família, que nós temos um casal de filhos, que a Carolina hoje é arquiteta, já está há mais de 6 anos formada, e o Rafael também há 5 anos formado e seguiu a formação do pai. Então, eu acho que esse dia a dia nosso, só o nosso comentário era só sobre os projetos, levando as crianças para a obra, isso influenciou, mas houve uma influência muito boa, né? E hoje eles compartilham junto conosco todo esse aprendizado, e agora nós também estamos aprendendo muito com eles, porque os jovens trazem inovação, né? Trazem coisas novas, e isso só veio a somar na nossa empresa. Estamos todos juntos hoje trabalhando, e isso para nós é uma grande satisfação. Então, para mim, essa superação durante todos esses anos, ela foi extremamente válida, e eu me sinto muito feliz por ser mulher, por ser arquiteta, por ter superado que as fases que não foram fáceis, né, durante todos esses anos, e estarmos aqui hoje conversando sobre essa jornada, e cada uma de nós contando, né, as suas experiências. Agora vamos seguir com um bate-papo aberto. Eu vou lançar alguns temas e vocês nos dizem o que vocês pensam sobre esses assuntos. Arquitetura, por quê? Na verdade, eu, desde criança, sempre fui muito atraída pela arquitetura, sempre gostei de desenhar, de fazer pinturas, né? Isso é um dos caminhos, mas principalmente porque eu sempre vi na arquitetura, para além da sua necessidade, né, básica, que é exatamente o abrigo, que é dimensionar a nossa vida, né? Quer dizer, aquela questão da espacialidade, né? De criar os espaços, de nos abrigar, né? Mas a função simbólica que ela representa, isso sempre me fascinou muito, né? Por que eu vejo numa cidade o que eu não vejo em outra cidade ou em outro país, né? Essa expressão que as cidades, através da arquitetura, essa expressão que essas cidades trazem para a gente, são muito incríveis, né? Elas contam do lugar, né? A arquitetura é uma linguagem que traduz aquela cultura, traduz aquele momento histórico em relação a tecnologias, em relação aos avanços da sociedade, como que a sociedade enxerga, né, a vida em comunidade. Então, é uma expressão física de assuntos intangíveis, né, que dizem respeito
a todos nós. Então, isso sempre me fascinou muito. E um desejo também de transformar os lugares para algo melhor, né? Aquela ideia de olhar assim e falar assim, meu Deus, pode ser melhor, pode ser mais bonito, pode ser mais plural, pode ser mais humano, né? Então, esse é um dos aspectos que me conduziram a fazer esse curso, né? Eu acho um curso muito bonito, porque é muito amplo. A gente tem diversas possibilidades de trabalho e de contribuição no curso de arquitetura, na profissão de arquiteto e urbanista. Bom, diferente da Débora Ciociola, o meu sonho de infância era ser jornalista, e na minha cidade, né, em Maringá, onde eu me formei, não tinha o curso disponível, lá em 2003, 2004. Então, dentre as opções, o mais interessante para mim era arquitetura, e eu acabei me apaixonando na feira de profissões. Um dos professores, que foi meu professor depois na faculdade, ele disse, olha, veja bem, se você for advogado, você vai andar na rua apontando as pessoas que você tirou da cadeia, conseguiu pensão. Se você for médico, você vai andar na rua falando das pessoas que você operou, curou. Se você for arquiteto, você vai andar na rua apontando obras que você fez, que você participou, e é muito mais gratificante, e aquilo me encantou. Como as meninas já comentaram, é uma profissão que nos traz uma possibilidade, um olhar muito diferente do mundo, né? A arquitetura, ela está tão presente na nossa vida, nas nossas memórias afetivas, né? As memórias de infância, de adolescência, são sempre marcadas pela casa da avó, pelo colégio, pela igreja, a gente fez catequese. Quando a gente viaja, é sempre para visitar grandes obras da arquitetura, né? Palco de grandes momentos da história. Então, acho que é por tudo isso. Que bacana. Vamos seguir. Quais os projetos e quais profissionais, mulheres, da arquitetura que as inspiram? Projetos, não tem nenhum específico que me inspira, mas qualquer projeto que eu vejo que tem uma solução boa, uma solução que ajuda quem vai morar lá, quem vai trabalhar lá, eu acho bem interessante. Uma coisa nova, uma coisa de uma maneira de construção nova, eu fico bem apaixonada por isso. Não tem uma coisa específica. Mulheres arquitetas, eu acho que mais famosa no mundo árabe é Zaha Hadid. No nosso mundo árabe, um pouquinho, como uma cultura preservada, um pouquinho fechada, então a gente não tem muitas mulheres arquitetas famosas. A que é mais famosa é Zaha Hadid, que conseguiu transmitir um pouquinho, ou fazer essa ligação entre o mundo árabe, a cultura árabe, e com a arquitetura mundial. Eu gosto de todos os projetos que tocam a gente, que tem uma mensagem para a gente ouvir, através desse prédio, através dessa fachada, através desse material de construção. Na arquitetura, em cada centímetro, a gente tem uma história. Então, temos que prestar muita atenção e valorizar muito o trabalho da mulher arquiteta. Então, também é difícil quando nós falamos em ícones da arquitetura que fizeram sucesso relacionado às mulheres. Então, com certeza, Zaha foi um ícone, é considerada arquiteta de maior sucesso mundial, né? Então, sem dúvida, todo o trabalho dela, o que ela mostrou realmente em relação à cultura, é isso que eu acho que é o papel primordial do arquiteto, é poder contar a história do seu país, da sua cultura, né? Então, sem dúvida, ela é uma referência, acho que para todas nós. E também, Lina Bombardi, sem dúvida, brasileira, ela é isso mesmo, ela é italiana, né? E se radicou como brasileira. Aí, nos anos 40, passou a fazer um maior sucesso nos seus projetos modernistas. Então, todos, né, são maravilhosos. Então, eu tenho mais uma pergunta para a Lúcia, principalmente para unir um pouquinho dessa história e dessa mudança cultural, né, que a Lúcia teve que fazer,
né? Ela tinha os princípios dela já muito presentes, até para ela ter força para continuar e persistir no sonho dela. Então, hoje, Lúcia, a gente tem um tema muito atual, que é a nossa relação com sustentabilidade. E a arquitetura, ela está muito em cena, ela é muito cobrada sobre isso, né? Então, hoje, nos teus projetos, o que você leva em consideração quando você se relaciona com as marcas, quando você vai especificar, quando você vai pensar nessa edificação como um todo? Conta um pouquinho para a gente. Durante a minha vida na guerra, na Síria, a gente aprendeu várias coisas, valorizar bastante coisas, água, luz, comida, porque faltava muito lá na Síria durante a guerra. A gente sofreu que faltava água, faltava a luz. Como a gente vai fazer isso? A gente fazia algumas tentativas de fazer como uma lata de coca, por exemplo, colocar algum álcool e fazer uma lareira pequena. Isso, você tem que achar uma solução, alguma saída para sobreviver. A luz, a gente economizava um pouquinho, carregava com bateria de carro para conseguir uma energia, para conseguir uma rede de Wi-Fi. Então, você tem que sempre pensar em alguma maneira que te ajuda. E isso, eu penso nesse exemplo aqui nos projetos que a gente faz. Pensar numa marca, num material que é sustentável, ajuda, é fácil de achar, fácil de manutenção, fácil de caso estragou, caso quer mudar um dia para outro, fácil de manutenção, assim. Não é fácil trazer uma coisa nova para um mercado de trabalho, tem que ter uma marca especial, diferente, que traga uma maneira de função também diferente. Denise, quais as tendências e oportunidades que você percebe hoje? Então, eu acho que hoje, como nós trabalhamos muito na parte de projeto arquitetônico, mais especializado no residencial, nosso foco é o residencial, amo fazer projetos de casas, né? Então, o que a gente tenta sempre trabalhar é nessa questão de sustentabilidade, é utilizar materiais que sejam nacionais, valorizar os produtos que nós temos no Brasil. Quando nós falamos de revestimentos, acabamentos, trabalhar com louças, com metais que sejam sustentáveis na questão do uso da água, da quantidade de fluxo, isso tudo. Também projetos mais verdes, trabalhando telhados verdes, tendo essa questão de sustentabilidade bem focada nos projetos sem ter custo alto, né? Então, eu acho que sustentabilidade está nisso também, de você poder especificar e trabalhar o seu projeto relacionado a produtos regionais que têm custo menor e que vão atender o projeto de melhor maneira. E é bem bacana, né? Porque quando a gente fala de tendência, na arquitetura principalmente, a gente automaticamente remete à sustentabilidade, porque está muito ligado hoje em dia. É um tema que a gente vê como as soluções futuras estão muito ligadas à sustentabilidade. Então, pessoal, vamos ao que interessa, ao que a gente veio falar aqui hoje. Vamos falar sobre mulher na arquitetura. Como que você enxerga hoje os desafios e também as oportunidades para as mulheres no mundo de hoje? A gente tem estado presente, né, no mercado de trabalho de forma mais contundente nos últimos anos ou décadas, né? Ou seja, a mulher tem participado mais desse mercado de trabalho e eu acredito que a presença da mulher tem ajudado na transformação desse ambiente de trabalho, né? Porque antes era um ambiente, digamos assim, dominado pelo ambiente mais masculino mesmo, né? A gente sabe, como disse a Denise, em várias profissões, não é uma especificidade da arquitetura, né?
mas eu acredito que a presença da mulher nesse mercado de trabalho, a gente sabe que no caso da arquitetura é em grande quantidade, né? Parece que mais da metade dos registros do CAL são de mulheres. Então, a gente pode contribuir não só com a qualidade técnica que a gente adquiriu ao longo dos anos de trabalho e de preparação, né? Mas também com esse olhar diversificado, né? Ou seja, a gente trabalhando juntos e juntas, a gente consegue abrir o leque das possibilidades para as outras minorias também, né? E isso só aumenta a qualidade do resultado. Então, eu vejo a presença da mulher como uma presença conciliadora, né? No sentido da gente trabalhar em equipe, no sentido da gente dar voz para outras pessoas e ser ouvida também, no sentido também da cooperação. Eu acho que a mulher ela é mais cooperativa nesse sentido, né, da gente trabalhar juntos e para o bem comum. Então, eu vejo como uma boa perspectiva. Eu acho que a gente tem conquistado, e a gente tem que lembrar, né, gente, das mulheres que vieram antes de nós, porque as conquistas, elas são de longo prazo, né, um pouquinho ali, um pouco depois, daí a gente vai avançando. Então, eu acho que a gente tem que dar continuidade a essa transformação dentro daquilo que a gente consegue. Então, eu acho que é uma mega oportunidade de ajudar nessa transformação e expressar a nossa criatividade, né? Eu acho que as mulheres são muito criativas também. Espetacular. A gente teve desafios, a gente teve barreiras a serem rompidas e parece que a gente vem pavimentando um caminho para tornar mais fácil para as outras também. Então, eu queria que, se vocês pudessem dar uma dica para futuras profissionais ou para estudantes de arquitetura e também mulheres que trabalham, né, em outros segmentos que estão dentro do universo da arquitetura, que dicas vocês dariam para essas futuras arquitetas? Sempre falo, força, serem realistas, não desistem da tua vida, porque nada é difícil. A gente sempre consegue chegar até o nosso sonho. Muito bom. Cristi, eu acho que não parar de estudar, né? A gente tem uma profissão aí que é muito versátil, que está sempre muito conectada, alinhada às tendências o tempo todo, então está sempre antenada, está sempre estudando, lendo, atenta, viajar sempre que possível também para entender. A arquitetura é uma profissão muito ampla, né? Com caminhos muito diferentes. A gente tem aí na faculdade desde aulas de patologia, de estrutura, até aulas de conforto ambiental, ecologia. Então, é uma profissão que você tem que entender de sustentabilidade, que você tem que entender de projeto arquitetônico, e você também tem que saber harmonizar tudo isso, harmonizar as texturas, as cores, junto com a história do cliente, o contexto onde aquele projeto vai se instalar, né, um contexto urbano, um contexto local. Então, eu acho que a gente está sempre estudando, está sempre conectada, viajando sempre que possível, tentar diferenciar o seu trabalho também, dentro das habilidades de cada um. Acredito nisso. Obrigada, Débora. Denise, e para as arquitetas que querem estar no canteiro de obras, qual que é a dica? Eu acho que é o que a Débora Paiva comentou. Estudar sempre o final do curso de arquitetura, ele não é o final, né? E, na verdade, ele é um começo. Então, explorar o máximo que puder das habilidades que cada um tem. O profissional que tem vontade realmente de estar no canteiro de obra, não só estar atuando com projetos, mas poder sentir a obra acontecendo e as coisas evoluindo, sim, você precisa daqui a pouco estar fazendo, depois da faculdade, um curso de administração de obras, realmente gostar de estar na obra. Isso é muito importante. E ter objetivos, né? No sentido durante mesmo a faculdade, ter a possibilidade de procurar escritórios. Vai lá, bate na porta, eu sei que é difícil,
né? Os escritórios, na sua grande maioria, já têm o seu quadro, a sua equipe formada, mas nós, como arquitetos, também darmos esse incentivo para novos profissionais estagiarem em seus escritórios, estagiarem quem quer fazer a parte de urbanismo. Olha só, já pensou que delícia fazer um estágio com você, Débora, né? Que vem com essa experiência de toda a história do Jaime. Então, imagina que coisa gostosa. Então, procurem se especializar, continuem a estudar, procurem sim os escritórios, as empresas para poderem fazer os seus estágios, porque, sem dúvida alguma, a prática, ela sempre vai ser o maior complemento aí do curso de arquitetura. Que bacana. E a Débora Ciocciola estava falando agora um pouquinho da mulher mais colaborativa, e a gente fala muito, quando a gente fala de tendências, até de tendências na arquitetura, ou de uma era mais feminina, né? A gente fala muito da era do feminino, mas muito mais ligada a uma era do cuidado, a uma era mais empática, a uma era mais delicada, onde a preocupação com as pessoas vem em primeiro lugar. E a arquitetura é muito isso, né? Então, a arquitetura é muito proporcionar funcionalidade para as pessoas, né? As pessoas estarem no centro. Então, queria perguntar para a Débora, continuar esse raciocínio dela. Você percebe que a arquitetura ela pode se valer, e é um grande momento para a arquitetura, quando a gente fala de uma era mais feminina, a gente percebe isso traduzido nos projetos hoje, uma era mais de cuidado, né? Que você tem que aliar estética, funcionalidade, cuidado, bem-estar. Fala um pouquinho para a gente como que você percebe essa era do feminino hoje na arquitetura. Então, gente, Cristian, antes de falar sobre isso, eu só queria comentar o que a Denise falou, se eu puder. Claro. Essa experiência minha, né, tem 10 anos que eu estou no escritório, né, Jaime Lerner Arquitetos Associados, e assim, a convivência com o Jaime foi absolutamente incrível, porque é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Então, ele trouxe para a gente essa visão de que a coisa simples, ela é universal, ela é gigante, né? Então, tem uma frase que é atribuída a Leonardo da Vinci, a gente não tem certeza, né, que diz que a simplicidade é o grau máximo de sofisticação, né? E o Jaime era essa sofisticação, porque ele não vendia complexidades, ele vendia simplicidade, empatia, humanidade, generosidade no convívio, ao discutir os projetos com a gente, né? Ao abraçar os jovens no escritório. Então, a gente tinha, né, e tem ainda, embora ele tenha nos deixado, mas ele está com a gente, né? Está na cidade, está em todos os lugares que foram feitos, com a inspiração e com o trabalho maravilhoso que ele fez, né? Então, é uma grande honra ter participado desse convívio, de ter podido conviver com ele e aprender muito com isso. Então, isso me faz um gancho, essa generosidade, essa simplicidade, esse olhar para a cidade como sendo para as pessoas, me traz para o século XXI, que eu acredito, de fato, que seja um século não só das mulheres, mas desse caleidoscópio cultural, né? E étnico, social, de várias identidades. Então, o papel da mulher para ajudar na construção dessa sociedade mais plural, no meu ponto de vista, é fundamental, né? Porque ela tem essa sensibilidade aflorada, então ela consegue abraçar as diferenças, ela consegue costurar isso de uma maneira envolvida com a natureza, né? Então a gente tem essas prerrogativas que são talvez da própria característica feminina mesmo, né? Então a própria natureza tem esse aspecto também, né? Dessas questões de sensibilidade, essa possibilidade da gente trazer a questão ambiental para os projetos, para as cidades, né? Então eu vejo como muito importante o papel da mulher na construção dessa nova sociedade, né? Que a gente está num momento de desconstrução de uma estrutura que é primordialmente masculina, digamos assim, né?
Então, essa ressignificação do papel das outras, dos outros gêneros e de várias etnias, isso tudo é muito rico. A gente está num momento incrível de poder expressar isso através da arquitetura, com produtos que tragam isso também, né, para os projetos. Então, outra coisa que eu acho importante nesse momento é a gente pensar nessa questão da sustentabilidade, que a gente está começando com um desenvolvimento, né, dessa questão da economia circular, né, que é exatamente a gente conseguir criar um circuito da matéria-prima e dos produtos, e utilizar e reutilizar e reciclar, ou seja, criar projetos e reciclar projetos e utilizar e reutilizar materiais, ou seja, como que isso é feito, né? Como é que é a cadeia de produção desses materiais que a gente vai usar? Então, é uma forma de delicadeza também para com a natureza, né? Isso que eu queria dizer, que a gente tem essa acessibilidade, então a gente pode contribuir com isso também, com produtos, sejam eles produtos de acabamento, sejam produtos de estrutura, seja o próprio produto que é arquitetura ou planos urbanos, independentemente da escala com que a gente trabalha, a gente pode sim trabalhar com essa delicadeza e com esse respeito aos outros e o respeito à natureza, né? E fazer disso um ambiente melhor em todos os aspectos. Muito legal. E isso que você traz, isso é muito importante, porque vivemos a era mais diversa da história. Então, somar o feminino e o masculino, ele é muito importante. Por isso que essa data, eu vejo que ela contribui muito para somar, né? Então, essa homenagem que a gente decidiu fazer é muito no sentido de somar. Podemos ser melhores se unirmos pontos fortes, né? E usamos essa diversidade toda que já foi dita aqui. E pensando em tudo que falamos aqui hoje, eu queria abrir para uma mensagem final, para vocês compartilharem conosco como que vocês planejam as suas jornadas futuras. Vou começar a minha jornada futura com muito pensamento nas pessoas que vão usar esse ambiente, que vão utilizar esse espaço. Vou pensar, ouvir história, ouvir o cliente, o que ele queria fazer, o que ele pensa, o que ele sonha em ter nesse espaço, e para conseguir traduzir e transmitir esse sonho do cliente, da pessoa, e ser realizado na frente dele. Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Foi uma delícia ouvir você muito aqui obrigada, hoje. Agradeço de coração. Mesmo à distância, e vamos ver se logo estamos vacinadas e a gente pode bater um papo pessoalmente. Com certeza, com certeza. Muito obrigada pela participação. Débora Paiva, o que você planeja daqui para frente? Cris, planejo continuar fazendo o que eu amo arquitetura, e amo trabalhar com pessoas também, amo atender e receber os nossos arquitetos aí, as meninas que são, todos os nossos outros clientes, que muito em breve a gente vai voltar a receber aí no showroom, né, onde você está. Então, espero continuar vendo essas iniciativas, uma maior consciência coletiva, como a gente está vendo nascer e crescer, e ver as mulheres mais presentes, né, nesse cenário, contribuindo aí para uma arquitetura e para que as cidades possam ser mais para as pessoas, como a Débora falou, e eu amei essa frase, né, e fazendo mais parte ainda da nossa vida e da nossa história. Obrigada, Dé. Denise, quais são os planos? Na verdade, os planos são dar continuidade no nosso trabalho, com novos projetos, novos desafios, porque às vezes os clientes ou as pessoas perguntam qual é o seu melhor projeto, qual é o projeto que você mais gostou. É o projeto que virá, né? Eu acho que para a grande maioria de nós profissionais é justamente isso, né? Esperar que realmente depois dessa pandemia também, que a gente já está assim falando em pós-pandemia, as pessoas já estão se vacinando, né? Que as coisas aconteçam e mudem para algo melhor. As pessoas estão tendo conceitos e buscando algumas coisas que elas já não buscavam
há um tempo atrás, antes da pandemia. Então, eu acho que ela veio para dar uma parada e falar, peraí, vamos dar uma pensada, como que está a minha vida, ou no que eu estou dando atenção ou não. E a arquitetura influencia totalmente nisso, né? Então, eu acho que é isso. Vamos trabalhar sempre melhores projetos, atender nossos clientes e atender a todos os desafios que a nossa profissão pede, né? E agradecer a vocês essa participação no Jornadas. Foi um prazer também estar com todos vocês. Obrigada. Débora, próximos passos. Bom, gente, eu vou dizer uma coisa, foi um prazer enorme, né, conversar com vocês aqui. Também aprendi um monte, porque eu acho que cada uma aqui trabalha numa escala diferente, mas são escalas complementares, né, porque uma coisa sem a outra não acontece, né? É isso que vai tecendo tudo e que dá esse encanto para a arquitetura, né? Essa coisa múltipla aqui, em que a gente se encaixa de várias maneiras, né? Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade. E eu queria dizer o quê, gente? Eu acho que a principal matéria com a qual a gente trabalha são os sonhos, né? Seja o sonho de uma casa, o sonho de um futuro melhor, o sonho de uma cidade interessante, de um ambiente mais natural, com mais verde, sustentabilidade, né? Ou seja, é o sonho de trabalhar a nossa casa comum, que é a terra, de uma maneira criativa, de uma maneira colaborativa, de uma maneira enriquecedora para todos, né? Que a gente possa desfrutar desse mundo de maneira mais igualitária, de maneira mais solidária, tanto com as pessoas quanto com o meio ambiente, né? Então, a minha dica, vamos dizer assim, para os mais jovens, para as arquitetas jovens, é não deixar de sonhar, porque eu acho que quando a gente sonha, a gente consegue realizar esses sonhos, né? Que foi muito bem o que a Lúcia colocou, né? Também a Denise comentou sobre isso, né? Ou seja, quando a gente tem um foco, quando a gente tem um sonho, a gente passa pelas adversidades, passa pelas complexidades e as dificuldades e vence essas questões, né? E aí a gente atinge os nossos objetivos. E, por último, eu queria falar uma frase, que eu adoro essa frase, e ela é atribuída a Ariano Suassuna. Acho que todos conhecem o Suassuna, é um grande brasileiro. E a frase dele é até meio divertida, mas eu gosto muito, que ela diz o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. A gente está num momento de muitas tristezas, né, coletivas, de muitos desafios, de enfrentamento de vários problemas, de várias dificuldades humanas, né, da nossa sociedade. Se a gente fizer um recorte brasileiro, a gente vê diversos desafios que a gente tem que enfrentar de agora para frente, né, de agora em diante. Mas eu acho que a gente tem que ter essa certa esperança, né? Porque então, por que a gente vai levantar de manhã e vai trabalhar? A gente tem que acreditar que a gente vai contribuir com alguma coisa, não esquecendo da realidade, daí o fato de ser um realista esperançoso, ou sermos realistas esperançosas para continuar contribuindo e contribuir cada vez mais com a transformação da nossa sociedade, né? Cada um no seu pedacinho, mas nesse grande caleidoscópio, no que a gente puder contribuir, eu acho que já vale a pena a gente trabalhar nessa área. Mas eu quero agradecer muito, foi muito importante participar desse evento. Parabéns para a Roca e para todas as outras arquitetas. É sonhar e construir esse sonho a cada dia. Exatamente. Bom, gente, foi maravilhoso estar aqui com essas super profissionais e com você que nos acompanha aqui nas mídias sociais. Foi um prazer conhecer você, Denise, ouvir as suas histórias. Lúcia, Débora Ciossola, Débora Paiva, obrigada pelo tempo de vocês. Eu me despeço de vocês agora e espero poder vê-las em breve pessoalmente. Muito obrigada. Bom, foi maravilhoso estar aqui com essas super profissionais e com vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Agradecemos a todos e a todas. Continuem seguindo o YouTube da Roca Brasil Cerâmica e também nessas redes sociais da Roca Cerâmica e da Insepa. Sempre estamos trazendo novidades, temas relevantes. E não esqueçam, coloquem nos comentários as suas jornadas. Obrigada.